Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Que tragédia foi esta ontem em São Januário? Vasco eliminado da Copa do Brasil de forma precoce. E neste vídeo a gente vai fazer alguns questionamentos, algumas críticas aí. A gente vai colocar uma matéria onde o Abel falou que o Vasco não ia mais sofrer. A gente vai fazer um questionamento em cima disso. A gente vai cobrar aqui da SAF do Vasco, da 7777 Parques, uma postura íntegra. O Vasco não pode perder para o ABC, e uma postura covarde ter sido adotado ontem. Deixaram o Barbieri lá falando sozinho, todo mundo fugindo da responsabilidade. Pelo visto, não vai ter nenhuma coletiva hoje. A gente vai falar aqui sobre alguns jogadores que ainda não entenderam o peso da camisa do Vasco. E o Barbieri? O Barbieri fica no Vasco da Gama se perder para o Flamengo? E pergunto para vocês, o time do Vasco, quem está escalando? Barbieri ou empresário? Cadê os reforços? E cadê o dinheiro? São alguns questionamentos que a gente vai fazer a partir de agora neste vídeo. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e ativem o sininho. Vamos começar aqui por uma declaração que o Abel Braga deu logo quando ele foi contratado, para a gente fazer alguns levantamentos em cima disso aqui. Dizer uma coisa para o torcedor do Vasco. Trabalhando num clube empresa, aqui conversando com alguns de vocês mais antigos, já se notou perfeitamente a mudança desse Vasco novo, esse Vasco 777, o Vasco empresa. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Estão com um treinador de alto nível, altíssimo nível. Muita gente já está aí maravilhado com o trabalho. De apenas... Então vamos lá. O Abel, logo quando ele assumiu, ele disse: o torcedor do Vasco não vai mais sofrer, e a gente já está vendo mudança. A gente reconhece o investimento de 108 milhões que foram feitos aí pela SAF, mas futebol é resultado. Não adianta aplicar dinheiro de forma errada e de forma aí esdrúxula. Alguns jogadores do Vasco da Gama estão sendo superestimados e valorizados. Então não é quantidade, é rendimento. E o seguinte, o Abel, quando disse isso, ele fez questão de dar todo o respaldo aí para o Maurício Barbieri. Vamos por parte. O seguinte, Abel, não mudou porra nenhuma, com todo respeito a você. Se o Vasco cair para o Flamengo no próximo domingo, o Vasco da Gama simplesmente vai ter a mesma campanha que teve em 2022. Ou seja, o Vasco vai ser eliminado nas semifinais de um campeonato estadual e eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. É o mesmo resultado que foi alcançado ano passado por Jorge Salgado. Ponto. Sobre essa situação aí do treinador, lamentável a postura covarde que foi adotada ontem. Porque um clube que agora é empresa e se diz profissional, certo? Não pode deixar o seu treinador no final do jogo falando sozinho. Era para o Paulo Brax estar ali e o seu Luiz Melo também dando respaldo. Vocês alegam que agora tem profissionalismo. Então vocês têm 25 milhões de clientes, 25 milhões de torcedores que querem uma satisfação
por parte de vocês. Nenhuma coletiva hoje foi adotada. Então é aquela mesma postura covarde que se tinha antes de deixar o treinador aí na cova dos leões e todo mundo, ó, fugindo. Outra coisa que eu quero argumentar aqui: alguns jogadores precisam entender que estão jogando no Vasco da Gama. Acabou essa situação de passar pano em cabeça de jogador. Por exemplo, o senhor Pedro Raul precisa entender efetivamente que joga no Vasco da Gama. Se a camisa do Vasco está pesando ao ponto do jogador tremer e se cagar e não ter condições de bater uma penalidade máxima, parceiro, pede para poder sair. Pede para poder sair. Postura também covarde do seu Pedro Raul, que ontem, no final do jogo, perder pênalti, todo mundo perde. Agora, tinha que pelo menos ter feito um pedido claro de desculpa à torcida do Vasco, porque a torcida do Vasco vai todo o jogo para poder apoiar. Então, postura covarde em Pedro Raul. O seguinte, situação aí de empresário escalando o time do Vasco. Barbieri, se não mudar, tu vai morrer abraçado aí com parada errada. Nada justifica a permanência de Léo Jardim no gol do Vasco da Gama. Isso é esquema de empresário. Esquema de empresário. Outra situação envolvendo aqui o Andrei. É outro esquema de empresário. O treinador está obrigado a colocar o Andrei para jogar. O Andrei disputa posição com o Jair. Não tem que fazer sacanagem, porque isso é sacanagem de tirar um menino que estava muito bem, que era o Rodrigo, para colocar o Andrei para poder jogar. E a gente está vendo aí que também está tendo a obrigação, Barbieri, de colocar o Marlon Gomes sem condição física, de repente, já para vender o menino. A grande pergunta é, se o Vasco cair diante do Flamengo, o Barbieri, ele vai ter respaldo? Será se vai ter? Ontem já tinha jornalista aí criticando, forçando a barra já por uma demissão em caso de derrota. Em derrota do Flamengo, vai vir alguém para poder botar a cara ou vão deixar o Barbieri lá sozinho? Então, o Barbieri, ao meu ver, já está perigando e aquilo é um treinador que também não cobra. Situação de reforços, Barbieri, você tem que cobrar o Paulo Brax. Você tem que cobrar o Paulo Brax por reforço. É uma grande vergonha você não cobrar por reforço. E a gente pergunta, cadê a porra do dinheiro? Porque faltam aí 14, 15 dias para poder fechar a janela. E eu pergunto, mês de março, o Paulo Brax ficou aí com os braços cruzados, sem dar nenhuma satisfação também. Então é o seguinte, a gente está alertando aqui porque a gente está em março. E foi catastrófico essa situação. Essa situação de deixar trabalhar a partir de hoje aqui no meu canal acabou. Vai ter cobrança. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E a gente vai cobrar. Ou muda de postura, ô Barbieri, ou tu vai cair. Porque já querem aí a sua cabeça. Certo? Aquele abraço.